Ó Senhor, nós sabemos que o grande ensinador é o Teu Santo Espírito. Sem Ele, sem a mediação, a iluminação do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada, nem entender nada, nem alcançar nada. Mas a Tua palavra diz, Jesus prometeu, o Espírito vos guiará a toda a verdade. Então nós pedimos, mais uma vez, essa resposta pronta do Senhor, ao abrir Teu santo livro, abrir a Tua palavra, que o Senhor guie todas as coisas, a mente, as palavras, o entendimento, a percepção, para que a verdade faça sentido e encontre acolhimento no meu coração e no coração dos meus irmãos e irmãs, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu preciso de Amana aqui, me traga ela aqui. Vem aqui, Amana. Opa, cuidado. Não cai. O que você vê aqui nos meus braços? Vamos? Uma criança de 1 ano de idade. O que é uma criança? Nós vamos encontrar respostas da psicologia, respostas da biologia, respostas da sociologia, né? Um ser humano em formação e tantas outras coisas assim. Você pode ir longe, uma criança. E às vezes, vamos reconhecer aqui, que nós olhamos para uma criança assim, meio que é só uma criança. Ah, quem está ali é só uma criança. É só uma criança. Mas eu queria, amados e amadas, usar o exemplo da Amana aqui conosco para que você e eu pensássemos. Não estou dizendo nada novo, né? Você já sabe, é bom ouvir as coisas que nós já sabemos. Que eu tenho aqui nos meus braços uma criança que tem uma história, tem uma família. Se fôssemos fazer a sua árvore genealógica, iria remontar há séculos atrás, né? Talvez lá quando os portugueses chegaram, em 1500. Mas antes de mais nada, eu tenho aqui nos meus braços um ser humano, criado por Deus. Uma alma eterna. Eterna. Foi C.S. Lewis que disse certa vez, pode vir pegar, Lili? Ela já não está gostando muito, né, Amana? Obrigada, Amana. Depois você pega o cachê de Amana, né? Presta atenção, amados e amadas. C.S. Lewis disse assim, e eu concordo com ele: você nunca esteve diante de uma pessoa comum. No sentido em que nós usamos essa expressão. Quem está aí na porta? Quem chegou para a reunião? Quem é essa pessoa na empresa? É uma pessoa comum. Nós fazemos todas essas categorias na miséria do pecado, da discriminação e da maldade que tomou o coração humano. Olha, lá vem lá, é o diretor. Ah não, é só o contínuo. É só o lixeiro. Você nunca esteve diante, quando você está diante de outro ser humano, de uma pessoa comum. Porque essa pessoa que nós categorizamos, classificamos como comum, é alguém que Deus diz que tem um espírito eterno. E que Ele, no plano eterno da salvação, mandou para essa pessoa o seu Filho unigênito. E cada pessoa tem sobre si um valor inexcedível, eterno. E é por isso que quando nós falamos
sobre pais e filhos, sobre família, nós precisamos ter em vista este aspecto de que ser pai e ser mãe, e essa classificação de dia dos pais, dia das mães, dia dos avós, é apenas uma coisa muito nascida do contexto humano, do capitalismo que quer vender e encontrar mais motivos para você comprar e comprar. Mas na verdade não existe dia dos pais sem dia das mães, e não existe dia das mães sem dia dos pais. Pelo menos eu penso assim. Se você não concorda comigo, fique tranquilo. Não que sejamos contra a homenagem, a separação de tempos para honrar, prestar homenagem. Mas na verdade, quando nós olhamos para o desafio da palavra de Deus, isto é algo que nós somos chamados a fazer constantemente, recorrentemente. Deveria ser dia dos pais, deveria ser dia das mães, e deveria ser dia dos filhos, e deveria ser dia da família, todo dia. Sim ou não? Todo dia nós vivemos em família. Todos os dias nós temos todas as tarefas e todas as coisas que dizem respeito à família. Então eu queria chamar a sua atenção para a palavra de Deus, que você abrisse sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, que é o último livro de Moisés, do Pentateuco, onde nós encontramos Moisés trazendo o próprio nome do livro, significa essa segunda lembrança da lei, essa reafirmação dos princípios de Deus. Mas um texto que nós não podemos esquecer, e que talvez a geração que nos precedeu usava mais vezes do que nós, no tempo apressado e atribulado que nós estamos vivendo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 em diante, que é um texto muito querido pelos de Israel em todas as épocas. É a chamada Shema, a proclamação do Deus Senhor da vida. Deuteronômio 6, versículo 4: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Vamos repetir o verso 6? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás. Essa palavra aqui no original hebraico tem a ver como você pegar um carimbo e estar apertando ali contra o papel, um selo. Inculcar, imprimir ali. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Onde é para falar? Assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão. O que o autor está falando aqui, quem de vocês já fez, não precisa levantar a mão, ter que amarrar uma cordinha aqui no pulso para lembrar que vai lá no centro da cidade. Eu não posso esquecer isso aqui, tem outras coisas para fazer, e às vezes usa, né? Atar a cordinha. Te serão por frontal entre os olhos. Vamos colocar aqui na testa para não esquecer. E as escreverás onde? Nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, na entrada da casa, na porta, no umbral, no vestíbulo de entrada, para que não sejam esquecidas. Depois nós temos o Salmo 78, onde o salmista
lembra, me parece que Asaf, não é? E eu queria que você fosse para o Salmo 78, onde ele traz a lembrança de tudo aquilo que Israel viveu, na grande epopeia, na grande história da sua libertação da escravidão, do seu longo percurso pelo deserto até a terra prometida. O Salmo 78, Asaf vai fazendo uma descrição poética muito preciosa de tudo que Deus fez pelo seu povo. Então, escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas de tempos antigos. Vamos ler juntos o verso 3? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. O que foi que ele fez? Preste atenção. Verso 5. Ele estabeleceu seu testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais. O que ele ordenou que os pais fizessem? Que os transmitissem a seus filhos. Deus ordenou que houvesse uma transmissão daquilo que eles viveram. Para quê? Para qual propósito? Verso 6. A fim de que a nova geração os conhecesse esses testemunhos, essa lei, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Você está percebendo? Uma linha hereditária de transmissão, de tataravós aos bisavós, de bisavós aos avós, de avós aos pais, de pais aos filhos, e assim sucessivamente, com um propósito, a fim, verso 7, a fim de que a nova geração os conhecesse, verso 7 então, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os seus mandamentos. O propósito, querido, querida, você que me ouve, o propósito dessa lei reafirmada em Deuteronômio e agora no Salmo 78 é que as gerações pudessem conhecer a história da intervenção de Deus na vida de uma família que se tornou uma nação, que se tornou um povo, que viveu uma história de libertação e que foi o povo escolhido para que dele viesse o prometido de Deus, lá no começo da história, Gênesis capítulo 3, o descendente da mulher que haveria de pisar a cabeça da serpente e trazer uma palavra de libertação e de salvação. Só isso nos mostra a grande responsabilidade de pais cristãos, de pais crentes em Jesus Cristo. O grande chamado que está sobre nós, apesar de toda a nossa imperfeição e incapacidade e limitação. Tem duas coisas muito importantes, aliás, podemos dividir em três passos que esses dois textos nos ensinam. O primeiro é que nós temos uma responsabilidade. E a primeira responsabilidade é passar para os filhos a história da graça que nós recebemos. Vamos repetir? Passar para os filhos a história da graça que nós recebemos. Então Asaf conta essa história. Nós somos conduzidos aqui à escola do cristianismo. A escola da igreja. Há um propósito na igreja. Deus, diz o apóstolo Paulo aos Efésios, deu a igreja a Cristo
e deu Cristo à igreja. E a estabeleceu no mundo e na história para que nós possamos continuar essa longa travessia, esse caudal imenso, como um rio que vai avançando e que vai levando as nuances e os detalhes dessa história. Nada pode substituir a atenção amorosa dos pais. E nenhuma criança se dá por satisfeita totalmente com ela. Não é assim? Nós que somos pais sabemos disso. Toda a atenção amorosa que é dada, e a criança, depois que você terminou de contar a história, ali na beira da cama, sentado na cama com a criança, depois terminou de orar com ela, e ela diz, conta mais outra. Não é? Há sempre um desejo, uma coisa que está patente, que está presente ali, querendo sempre mais. E nós não podemos esquecer da importância que cada filho tem. Eu gosto muito de ler e meditar sobre a história de Jacó. Jacó veio de uma família profundamente complicada. E não são assim grande parte das famílias? Eu creio que cada um de nós sabe e tem plena consciência das imperfeições, dos erros, das falhas que nós detectamos na nossa própria família. Mas podemos aprender na história de Jacó e Raquel que muitas vezes nós vimos ali as distorções. Um filho preferido do pai, um filho preferido da mãe. E todas aquelas histórias, todos aqueles estratagemas, né, que trazem complicação, que trazem problemas, que trazem marcas na família. Uma das coisas que nós não podemos como pais esquecer é que cada filho que Deus nos dá é de suma importância e é, como dissemos aqui ao segurar a Amanda aqui no colo, uma pessoa única, um espírito eterno, uma pessoa totalmente única. Amados e amadas, há algumas coisas simples, você sabe, mas é bom a gente repetir, que sempre me deslumbram muito. E eu acho que quando os cabelos vão embranquecendo, a gente vai ficando mais sensível para com essas coisas. Mas eu nunca tinha parado. E uns dias, tempos atrás, foi no meio aí da pandemia, eu fui olhar um pouquinho sobre essa questão da impressão digital. Isso é um negócio tremendo, porque eu achava que fosse só o polegar, mas todas as impressões de todos os dedos são diferentes, não há nenhum outro ser humano que tenha as mesmas. Também vi uma pesquisa de que o sorriso de cada pessoa é único, não existem dois sorrisos iguais. Isso nos aponta para alguma coisa muito profunda, muito tremenda a respeito do que é o ser humano que Deus criou. O que é a verdade bíblica tremenda do valor inigualável de cada pessoa. Portanto, nós precisamos passar para os filhos a história da graça que nós recebemos ao termos tido acesso à palavra da verdade, a abraçar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos passar para eles. A segunda coisa que o Salmo nos fala é que nós devemos contar aos nossos filhos sobre quem é Deus. Vamos lá? Contar aos nossos filhos sobre quem é Deus. Eu vou tentar ver se eu consigo ouvir. Vamos lá? Contar aos nossos filhos sobre quem é Deus. Versículo 7, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que essa percepção está ficando dissolvido aí na névoa do tempo, das novas filosofias, das novas teologias,
da chamada teodiceia, dos raciocínios baseados na visão materialista do mundo. E nós temos as categorias de ateus, de agnósticos, de espiritualistas que até admitem um Deus que de fato criou todas as coisas, mas depois deixou o mundo ao seu próprio meio de viver e de se conduzir. Nós vivemos a continuidade de uma história e por isso nós precisamos contar aos nossos filhos quem é o nosso Deus. Precisamos de expressar uma fé vívida que tem que ser posta em prática, principalmente nos tempos críticos da vida. Foi John Stott, escritor cristão, que falou sobre esses dons preciosos que Deus nos deu. Deus nos deu a mente, Deus nos deu a palavra, Deus nos deu a igreja e Deus nos deu o Espírito Santo. Diga, a mente, a palavra, a igreja e o Espírito Santo. Uma mente iluminada, uma palavra revelada, uma comunidade da fé e o Espírito de toda a verdade. Então nós temos uma mente para aprender, um livro, uma escola e um professor, o Espírito Santo de Deus. Precisamos compreender essas coisas para que nós possamos contar isso aos nossos filhos. Precisamos entrar na realidade das histórias da Bíblia para mostrar para os nossos filhos aquilo que o Deus de Israel fez em tempos que ficaram para trás na história, para revelar a este povo a sua glória, a sua presença e a sua misericórdia. Eu gosto do texto de Marcos capítulo 10, você marca aí o Salmo 78 para não perder, vamos ouvir a palavra, ouvir o Espírito Santo, mas em Marcos capítulo 10, Jesus está ministrando, ensinando, caminhando por todas aquelas cidades, aldeias e vilas, vai para Samaria, volta para Galileia, volta para a Judeia, e então no meio do ensinamento, os adultos estão ali, mestres da lei, os seus discípulos, homens graves, escutando o mestre, e de repente tem uma interrupção indesejada. Parece que aqueles que estavam ali ficaram muito raivosos. O que é isso que esses pais estão fazendo? Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. E eu lendo esses três textos nos sinóticos, Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que repetem esse texto, eu vejo claramente que os discípulos falaram, mas que ousadia é essa? O que eles têm trazendo? Criança é estorvo, criança vai impedir. Nós estamos aqui numa aula tão profunda com o mestre, nós estamos aqui aprendendo coisas e fazendo perguntas tão difíceis, e agora esses pais, sem pedir licença, sem marcar uma audiência, vem com esses filhos nos braços. Eu imagino que a criançada chegou fazendo aquilo que criança faz, e conversando, e brincando, e chegar até Jesus. Meus queridos ouvintes, eu fico maravilhado com o Mestre Jesus, porque quando nós olhamos os passos dele, quando nós olhamos as atitudes dele, quando nós vamos aos evangelhos ver como ele agiu em cada situação prática e comum da vida, nós nos maravilhamos, porque diz o texto que Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Não façam isso, não impeçam as crianças, não as considerem como gente sem importância.
Elas são importantíssimas. Deixa vir a mim os pequeninos. Não embaraçem, não impeçam que eles venham a mim, porque o reino de Deus é deles. Isso é um ensinamento fantástico, tremendo, maravilhoso. Em verdade eu digo a vocês que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Mas aí Jesus sai da palavra e vai para a prática. Cristianismo bíblico é prática, é ação. Jesus então, tomando as crianças nos braços e impondo as mãos sobre elas, as abençoava. Ah, que quadro maravilhoso. Um quadro que, se eu fosse pintor, eu ia me atrever a pintar. Jesus com as crianças nos braços. O texto aqui está no plural. O original dá uma ideia de que ele pegou mais de uma. E quem sabe ele tomou 3 crianças e envolveu nos seus braços e tocou nelas e as abençoou. E isso dá um retrato claro para nós de que Deus recompensa aqueles que o buscam, de que Jesus está de braços abertos para receber os nossos filhos, mas nós precisamos fazer como estes pais aqui fizeram, levar nossos filhos a Jesus. E como é que a gente faz isso? É todo o dia e em todas as ocasiões procurarmos fazer com que eles compreendam quem é Deus. Porque eles estão conosco por muito pouco tempo. Porque passam os anos rapidamente e daqui a um pouquinho eles estão num banco de universidade, onde um professor ateu e incrédulo vai dizer para elas que Deus não existe, que Deus é uma fantasia, que Deus é apenas uma ideia na mente daqueles que não têm a ciência, que não conhecem a filosofia, que não sabem que o tubo de ensaio explicou tudo. Nessa arrogância que nós vemos no mundo em que nós vivemos. E a terceira coisa, então, é ensinar aos filhos o padrão absoluto da verdade de Deus. Diga, ensinar aos filhos o padrão absoluto da verdade de Deus. O padrão absoluto. Me lembro do meu tempo de universidade, que muitas vezes eu tive alguns embates com professores, porque ao falar alguma coisa da minha fé e convicção cristã, eles diziam, mas isso é a sua verdade. Isso é relativo. E essa é uma palavra que foi muito recorrente nos anos do final do século, nos anos 2000, mas ainda está, é claro que com palavras atualizadas, no meio do debate do tempo que nós vivemos, a relativização de todas as coisas. E daí vem a relativização do próprio ser humano. Mas há um padrão absoluto da verdade de Deus. A proposta marxista do século passado foi que a criança é tão importante para o propósito do marxismo e para o propósito político daqueles que idealizam um mundo onde tudo é conduzido pela tecnologia e pela exploração econômica, que a criança deveria ser treinada pelo Estado. E nós sabemos que existem hoje países e existem hoje propostas de que isso aconteça. Que o Estado tome a criança e a crie, a molde, a treine, a ensine para ser uma criança conectada com o pensamento da nova geração, com o inclusivismo, com a perspectiva de que o ser humano é o centro de todas as coisas. E nós estamos então diante desse desafio. No versículo 5, lá do Salmo 78, o salmista lembra e fala
Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Então, nós precisamos perguntar: em quantos lares cristãos, hoje, de gente que é da igreja, que somos membros da igreja, a palavra tem sido aberta e lida, pelo menos uma vez no dia? Não, pelo menos uma vez na semana. Quantos de nós pais têm sido alertados e têm recebido essa clara orientação de Deus nas Escrituras, que nós lemos aqui em Deuteronômio, para falar com os filhos, com a palavra na mão? Porque ou nós cremos que essa palavra é a verdade, é o fundamento da nossa fé, ou nós a deixamos de lado, como nós estamos vendo acontecer. Para a tristeza do nosso coração, de vez em quando a gente vê determinadas reuniões evangélicas, entre aspas, onde a palavra de Deus não é lida em nenhum momento, onde tudo que é cantado e que é falado é para dizer da importância sua, do seu valor para Deus. É claro que temos valor para Deus, mas nós não podemos nos esquecer que o fim principal da nossa vida é viver para Deus, é glorificá-lo, é fazer com que o testemunho do seu amor e misericórdia seja conhecido. Com a Bíblia na mão, podemos ensinar. Podemos ensinar. E precisamos ensinar. Precisamos nos assentar com nossos filhos e dizer o que é ser homem. Assentar com as nossas filhas e dizer o que é ser mulher. Não segundo o que a mídia está dizendo. Não segundo os defensores de tudo que está por aí proposto na sociedade moderna estão dizendo a respeito da ideologia de gênero, mas de acordo com o que Deus está dizendo na sua palavra. Macho e fêmea os criou, homem e mulher, e os colocou no jardim, e lhes deu uma ordem, e criou a família humana. Precisamos mostrar para os nossos filhos que esse livro tem autoridade espiritual, a autoridade de ser revelação de Deus para a nossa vida. É com a Bíblia na mão que precisamos assentar e dizer por que não devemos furtar, por que não devemos mentir, por que não devemos cobiçar, por que precisamos trabalhar com as próprias mãos, por que precisamos respeitar as pessoas, os outros. Porque aí nós estaremos mostrando um fundamento, a constituição do reino de Deus. Quantas vezes tomamos Mateus 5:7, e aí podemos usar uma dessas versões como a Bíblia viva, para mostrar, olha, aqui está a constituição, a lei do Filho e da Filha de Deus, do reino de Deus. Vivemos em um país que tem uma constituição da vida política, da vida social, sim, mas ao mesmo tempo somos cidadãos de dois reinos. E nós precisamos mostrar este outro lado. O salmista escreveu, e você conhece: escondi a tua palavra no meu coração. No meu coração. Então, querido e querida, eu queria compartilhar com você um texto do pastor Stevenson, Raul Stevenson, num livro muito precioso, onde ele fala de 6 dimensões da paternidade. E lembrando aquilo que nós dissemos no início, paternidade e maternidade caminham juntos. Deveres dos pais e das mães não podem ser separados. É claro que a Bíblia fala daquilo que compete no sentido do papel do homem e da mulher no casamento, mas os filhos precisam compreender também
essa unidade. Queria que você ficasse de pé um pouquinho. Já tem mais de meia hora que estamos assentados, não é? Dá uma respirada aí, mexe um pouquinho com o corpo, fica na ponta do calcanhar, depois na ponta do pé, dá uma liberada aí, não é? Salmo 78, versículo 7, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus e observassem os seus mandamentos. Pode assentar. Primeira dimensão, ser pai e ser mãe é vocacional. Diga, é vocacional. O que é vocação? É um chamado. É um chamado de Deus. É uma vocação santa que nos envolve no serviço aos propósitos de Deus e na formação da raça humana. Ser pai e ser mãe não é menor, inferior a nenhuma outra vocação. Está equiparado com, e talvez seja maior do que qualquer outra vocação. Chamado para servir como professora, como médico, como um bom construtor e assim por diante, na estrada daquilo que fazemos, daquilo que realizamos na nossa vida. Mas nós temos que nos lembrar que se Deus nos deu o privilégio da paternidade e da maternidade, nós fomos vocacionados e chamados por Ele para exercer essa vocação. Precisamos compreender isso para que possamos ser proclamadores dessa verdade por aí afora, com as pessoas com as quais convivemos, conversamos. Eu sei que já aconteceu com alguns de vocês aqui, quem sabe com todos, já aconteceu comigo, algumas vezes de ser procurado por pais ou mães, à beira do desespero, sem saber mais o que fazer. E a primeira coisa que nós devemos lembrar é essa verdade, de que é uma vocação e de que, portanto, podemos apresentar isso diante de Deus e pedir a sua misericórdia. Porque a verdade é que nós sabemos o quanto nós falhamos. Nós sabemos o quanto nós erramos. Nós temos consciência, e isso é maravilhoso, é graça do Espírito Santo de Deus, de que as nossas falhas e erros têm possibilidade de serem corrigidas, de serem mudadas, de serem transformados. Segundo princípio, ser pai e ser mãe é uma questão de mordomia. Diga, é uma questão de mordomia. Os filhos são confiados aos pais por Deus. Os pais não possuem seus filhos. Eles devem aprender a ser eles mesmos. Os pais não são donos dos filhos. É mordomia. Nós compreendemos o ensino bíblico da mordomia cristã, e é nesse ensino, nessa teologia da mordomia, que nós entendemos que não somente as ofertas que trazemos a Deus, mas nossa vida, nosso dinheiro, nosso corpo, nosso trabalho, aquilo tudo que nós chamamos nosso, temos que aprender a tirar o adjetivo possessivo aí, e a dizer que são tudo de Deus, são dádivas de Deus. Então, é uma questão de mordomia. Foi Stanley Horn que disse assim: um filho é sempre adotivo. Um filho é sempre adotivo, uma vez que ele pertence a seus pais de maneira provisória e limitada. Que coisa, né? Um filho é sempre adotivo porque é provisório. Os pais com os filhos pequenininhos, né? Podem pensar, né?
e até ser levados a achar que são deles ali o tempo todo. Daqui a pouco o tempo passa e daqui a pouco se vão. Vão constituir sua própria família. Vão entrar nas demandas e desafios que vêm por aí. Então, tudo é muito rápido. Muito rápido. De vez em quando, comento isso com a Ruth, nós dois sozinhos, já sentados ali na mesa para tomar um café. E cadê? Que era uma disputa, né? Era toda aquela algazarra, café derramado, corre ali para buscar um pano, limpa aqui, aquela festa toda e de repente eles se vão. Mas Deus é tão bom que traz os netos para fazer a mesma coisa. E aí a gente não ralha mais, né? Como diziam nossos avós. Então é uma questão de mordomia. O princípio da mordomia diz que tudo que nós recebemos vem de Deus e nós devemos prestar contas. Eu sei que isso eu quando leio isso, quando entendo esse princípio, meu coração fica muito agitado diante de Deus, porque se a gente não cresce também, e se não houvesse também essa palavra que fala do perdão de Deus, o que seria de nós? Mas nós precisamos, enquanto é tempo, fazer aquilo que nos compete. Terceiro lugar, a terceira dimensão da paternidade, da maternidade, ser pai e ser mãe é um ministério. Diga, é um ministério. É um modo de servir a Deus, aos seus propósitos, no conceito da vida cotidiana. Como pais, nós tocamos pessoas. Não é somente uma criança. Não é uma criança comum. Nós tocamos pessoas para Deus e tocamos a Deus pelas pessoas. Nós jamais podemos nos esquecer de que aquela criança que está sob nossos cuidados tem um propósito de Deus na sua vida. E se ele vão ser depois responsável por outras pessoas, um reitor de uma universidade, um professor, um prefeito da cidade, um governador, um presidente da república, não sei. Nós temos, antes de tudo, como cristãos, pedir que esta pessoa que está sob nosso cuidado tenha o toque da graça de ser gente. De ser gente. Eu sei que muitos de vocês que nos ouvem já fizeram isso. Não tem nenhum mérito, nenhuma medalha de ouro por ter feito isso. Mas eu quero contar uma experiência que nós fizemos algumas vezes quando os filhos eram pequenos. Preparar um lanche e ir com eles até a porta da rua no dia do caminhão do lixo. E eles mesmos ofereceram aquele cafezinho para depois sentar com eles e falar: olha, essas pessoas que trabalham aí, que você vê passar aqui tarde da noite, elas são importantíssimas. Sem elas, nossa casa, nosso passeio viraria um lixo, viraria uma coisa e tal. Olha o valor que elas têm. Nós precisamos, como crentes, ensinar essa geração que as pessoas valem pelo que elas são diante de Deus, pessoas humanas. Nós não podemos categorizar as pessoas e prestar honra somente àqueles que o mundo presta, porque esse mundo é mau, mesquinho, discrimina os negros, os amarelos, os que têm uma deficiência física, os que estão mal vestidos. Basta alguém passar mal vestido na rua para ser colocado sob suspeita, e os crentes não podem entrar nessa. A Ruth foi constrangida a participar de um grupo lá da rua, e de vez em quando ela me fala dos absurdos que circulam por ali. Passou alguém assim, tem toda a aparência de suspeito, chama a polícia. Que mundo que nós estamos vivendo, queridos e queridas. Eu sei, você pode achar que eu estou aqui colocando um pouco de ingenuidade. Eu prefiro ser ingênuo ao lado de Cristo Jesus, porque eu nunca vi Jesus discriminar ninguém. E a sua palavra é cheia de atenção especial
para aqueles que está escrito em Lucas capítulo 15, que o autor diz assim, quase que no suspenso: e se aproximavam de Jesus os publicanos, os pecadores públicos, para o ouvir, porque eles viam nele a graça da vida. É o ministério da graça. É o ministério do amor inclusivo. Quando nós falamos que nós devemos ensinar os princípios de Deus aos nossos filhos, como no caso de ensinar o que é ser homem e o que é ser mulher, mas jamais devemos ensiná-los a ter nojo, rejeição, nem discriminar os que vivem sobre outra cartilha. Nós não discriminamos as pessoas, nós ensinamos o que a palavra de Deus diz, que é a maneira errada de viver. E que vai levar, com certeza, não a bênção, mas a maldição. É um ministério constante. E nós precisamos de criatividade para exercer esse ministério. Em quarto lugar, ser pai e ser mãe é também uma unção sacerdotal. Diga, uma unção sacerdotal. A visão que a criança tem de Deus é moldada por meio da experiência com os pais em casa. Você sabe que o sacerdote tinha a função de representar a Deus diante do israelita em pecado e levar o sacrifício que ele trazia até a presença de Deus e trazer uma palavra da bênção de Deus. É muito bonita aquela bênção ordenada por Deus lá em Números, né? Quando Deus fala para Arão, e Moisés que também tinha essa ação sacerdotal, mas ele fala aos filhos de Arão e aos filhos de Levi: assim abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante sobre si o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Levava o shalom de Deus. E o shalom, todo israelita sabe, é a paz perfeita. É a paz que tem tudo que nós precisamos para viver. Então, essa era uma missão sacerdotal. Era a missão também de ser um intercessor sobre a vida dos filhos. Levar os filhos a Deus através da intercessão. Eu gosto muito daquele texto de Marcos. Vamos lá? Marcos, é sempre bom deixar a palavra de Deus falar. Marcos, capítulo 9. É uma outra ocasião específica que um pai leva um filho até Jesus. Marcos 9. O pai chega ali, versículo 17, diz o versículo 14 que a multidão estava ali, esperando Jesus descer do monte, e verso 17, alguém de dentro da multidão fala: Jesus, por favor, Senhor, ô Senhor, eu trouxe ao Senhor o meu filho, ele é possesso de um espírito mudo. Onde quer que esse espírito apanha meu filho, lança por terra, ele espuma, ele rilha os dentes, Senhor. Eu não aguento mais ver meu filho com tanto sofrimento. Eu cheguei aqui, o Senhor não estava. Jesus estava lá no monte, só com os discípulos mais chegados. E os seus discípulos não puderam fazer nada por ele. Eu gosto da maneira como Jesus trata dessa situação. Ali está um pai aflito, desesperado, já procurando uma solução e sentindo algo também espiritual e físico atrapalhando a vida do seu menino. Jesus pergunta ao pai do menino: quanto tempo tem que está acontecendo com seu filho?
Ele responde ao Senhor desde a sua infância. A ideia é que fosse ali um adolescente, talvez, né, uns 12 anos ou um pouco mais novo. Preste atenção, querido, querida, olhando aqui para a palavra. Jesus sabe de tudo. Ele é o Deus que sonda, que conhece todas as coisas. Ele está diante daquele pai, daquele menino, ele sabe de tudo, mas ele pergunta ao pai. Sabe, eu vejo aqui uma atitude carinhosa para que aquele homem sossegasse, aquietasse o seu coração. Jesus mostra empatia, mostra que já está entrando na história daquele homem com a sua necessidade, com a sua dor. Jesus estimula também que esse pai possa testemunhar para os seus discípulos que estão ali, que a luta dele não é daquele momento, não é daquele mês, não é daquela semana. Jesus sabe que ele vem sofrendo com essa dificuldade, com essa dor, com essa angústia de um pai ver o filho necessitado há muito tempo. E o pai mais uma vez tem a oportunidade de dizer: Senhor, verso 22, muitas vezes esse espírito tem lançado meu filho no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Que oração! Nós precisamos olhar para as orações do Novo Testamento. Às vezes não fica usando tantas palavras e rodeios, né? Esse pai ora da seguinte maneira: Jesus, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele está orando por ele e pelo filho. Mas a gente pode ler isso e dizer: mas que homem incrédulo. Ele vai procurar Jesus. Ele entra numa discussão lá, que houve uma discussão entre os escribas e os discípulos que não puderam resolver aquele problema. Quem sabe o menino teve uma manifestação ali e eles estavam todos atônitos, perplexos. E agora as atenções todas estão voltadas para o diálogo de Jesus e o pai. Imagine um de frente para o outro e aquele pai em aflição. E eles dizem assim: mas que coisa, ele vem procurar Jesus e ele está dizendo: se o senhor pode fazer alguma coisa. Que insolência, hein? Nós podemos olhar aqui de um outro lado. Que sinceridade. Que transparência de coração. Senhor, eu já não sei mais se o Senhor pode. Os teus discípulos não puderam. Eu ouvi falar do Senhor. Podemos teorizar tudo isso aí, né? Eu ouvi falar do Senhor. Eu vim até aqui. E eu sei que o Senhor só vai fazer alguma coisa se for por compaixão. Diga, compaixão. Eu gosto dessa palavra aqui, tem compaixão. E compaixão é um amor compartilhado. É a compaixão de Deus por nossa miséria, nossa incredulidade, nossa incapacidade, nossos medos, nossas angústias. E aí Jesus ainda vai mais além, no sentido de trabalhar o coração desse pai. Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Então, numa linguagem moderna, Jesus passa a bola para ele, né? Está dizendo: se eu posso alguma coisa, eu quero dizer também: se você pode crer. E tudo é possível ao que crê. Ora, essa resposta ainda gerou no coração daquele pai e daqueles que estavam ali em volta: não vai resolver o problema, porque ele já está dizendo aqui que não crê, que não tem absoluta certeza de que Jesus vai fazer, e Jesus agora está dizendo: se ele crê, vai ser possível. Mas e como vai ser essa situação desse pai? Esses anos todos de batalha, de luta, ele está ali em grande necessidade. Eu gosto da resposta do verso 24. Imediatamente o pai do menino exclamou, e diz que ele exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé.
Querida e querida, eu vejo aqui uma oração que nós precisamos fazer sempre como pais. Às vezes nós vamos nos ajoelhar e dizer: Senhor, eu tenho falhado miseravelmente. Senhor, eu falhei lá atrás. Senhor, aconteceu isso e aquilo. Mas Senhor, por misericórdia e graça, eu não quero desistir do meu filho, da minha filha. Eu continuarei a suplicar, a orar e a fazer tudo que tiver ao meu alcance para que meus filhos, minhas filhas possam pertencer ao Senhor de todo o coração. Quinta dimensão: ser pai e ser mãe é instrutivo. Diga, é instrutivo. Instrutivo. Diga, para a gente lembrar, é vocacional, é uma questão de mordomia, é um ministério, é uma unção sacerdotal, é instrutivo. Há um processo de imitação. Pais e filhos estão continuamente aprendendo por meio de relacionamentos mútuos, em situações normais da vida. Você leu em Deuteronômio capítulo 6, onde é que é? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, ou seja, em todo o tempo. Não perca a oportunidade. Deus abre oportunidades. Essa semana, estava lá na chácara, e estava com minhas duas netinhas, a Duda e a Helena, e fomos até o canteiro, e eu vi algo maravilhoso lá e chamei a atenção delas. Não sei se você já viu uma flor de cebola. Quem já viu uma flor de cebola? Não viu? Tem gente ali que já viu. Porque um daqueles pés, a haste foi crescendo, crescendo, engrossando, e lá na ponta é uma flor redonda. Mas é maravilhosa. Eu encontrei uma para disputar com a flor do maracujá. E aí eu falei: olhem para vocês, olhem isso aqui. Vamos tirar uma foto para mostrar para outras pessoas. Vejam como de repente, na ponta de uma haste de cebola verdinha, uma flor branca abriu. E aqui tem milhares de sementes, porque aqui está cumprindo o que Deus falou: produza a terra frutas, ervas, árvores, conforme a sua espécie, e se multipliquem. Não perca oportunidades de ensinar, através da natureza exuberante que Deus criou. Nós precisamos mostrar essas coisas, porque elas estão se perdendo, porque esse é um tempo da tela, do virtual, da chamada para coisas engendradas pelo homem, para entreter, sobretudo para trazer a mente cativa à tecnologia. Nós estamos vendo o resultado por aí de jovens que mergulham um dia inteiro no videogame, nos jogos de computador, gente que está perdendo a noção da realidade de viver em sociedade, em companhia de outras pessoas. Foi Einstein, o autor da teoria da relatividade, que disse certa vez: a imaginação é muito mais importante do que o conhecimento. Sabia que Einstein falou isso? Eu vi numas listas de citações dele. A imaginação é muito mais importante do que o conhecimento. E a imaginação é suscitada quando nós fazemos analogias, quando nós mostramos detalhes, quando instruímos os filhos, as crianças, os netos, e nós mesmos, a olhar para uma lua cheia, a pensar na maravilha que é este satélite girando em torno de nós, da maravilha que é a Terra e os planetas, as constelações, o céu, e olhamos então lá para Isaías 40 e falamos: olha, meu filho, minha filha, está escrito aqui que Ele chama todas as estrelas pelo seu nome, porque Ele é o Deus criador e autor de todas as coisas. Precisamos desse tipo de fé para viver. Eugene Peterson, pastor abençoado, escritor,
que há pouco tempo atrás foi estar com o Senhor, acho que com 92 anos de idade. Ele disse que quando pastor numa cidade pequena nos Estados Unidos, ele levava sua filhinha de 9 anos com ele para visitar uma casa de idosos. Porque ele queria que ela conhecesse o outro lado. E diz ele que uma vez chegando lá, a senhora Perkinson, que estava num adiantado estado de Alzheimer, eles aproximavam das pessoas, oravam, e essa senhora começou a falar. E falava um tanto de coisas sem nexo. E ele ficou preocupado que a sua filha de 9 anos pudesse ficar perturbada com aquilo, e falou com ela: minha filha, não se importe não, porque a senhora Perkinson não está bem de saúde. Ela disse: eu sei, papai, deixa ela falar, ela está só tentando dizer quem ela é. Que bacana, hein? Nós precisamos fazer isso. Erramos quando nós queremos preservar nossos filhos de ver a velhice, a morte, a doença, a necessidade. Precisávamos ir mais à periferia da cidade. Quem sabe levando alguma coisinha para abençoar alguém. É instrutivo. E finalmente ser pai e ser mãe é uma forma de uma construção comunitária, porque famílias saudáveis são comunidades da aliança. Nós precisamos desenvolver o conceito de pertencer. As comunidades dos lares se formam e se fortalecem, e a comunidade da fé também é fortalecida. Então, temos que voltar ao que a palavra de Deus nos desafia. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E mais, nós precisamos ensinar nossos meninos e nossas meninas a ser pais e ser mães. Porque o tempo é agora. A vocação de Deus nos coloca diante de desafios tremendos. Não podemos temer. Diante de nós estão acontecendo situações terríveis. Alguns de vocês devem ter acompanhado um crime acontecido na Praia da Costa, lá em Vitória. Um filho, pouco mais de 22 anos, me parece, estudante de medicina, entra em casa, esfaqueia seu pai, esfaqueia sua mãe e depois esfaqueia a si mesmo. E a gente fica cheio de perplexidade ao ver essas coisas. Eu digo que o potencial da corrupção e da maldade está dentro do nosso coração. E é por isso que todos os dias nós precisamos da graça renovada do nosso Deus, para trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança.